Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no portal 016 você pode assistir o Tá na Hora do Esporte. E aqui no Passando a Limpo, você pode acompanhar conosco tudo aquilo que fazemos, desenvolvemos quando analisamos uma rodada, quando analisamos uma eliminação, uma classificação, ou quando analisamos os pênaltis que decidem uma passagem de uma fase para outra. Hoje vamos falar de 3 tópicos importantes, dando ênfase, é claro, à Libertadores de América, já temos os semifinalistas, e Copa Sul-Americana, onde também temos semifinalistas. Olha só, hoje é dia 12 de agosto, eu estou aqui na parada, meu companheiro Thiago, muito compromisso. Rapaz, o garoto tem compromisso demais, ele não pode trabalhar conosco, porém os palpites que ele deu da Libertadores, da Sul-Americana, eu tenho anotado aqui no meu computador e nós vamos trabalhar com as artes desenvolvidas pelo Vinícius Falquete, meu parceiro, ficou meio adoentado, está em recuperação, mas ainda teve tempo de trabalhar conosco. Também vamos falar, no final do programa, sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que passa a ter um caráter super importante, porque os clubes lá da Sul-Americana, da Libertadores, que não passaram, voltam para o torneio e, olha, no caso de um time mineiro aí, só tem esse torneio agora, Campeonato Brasileiro. Então, são muitos aspectos importantes. Nós vamos trabalhar, pretendemos utilizar aí de 20 a 30 minutos para a gente discorrer tudo aquilo que aconteceu. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, jogos importantes, jogos decididos na cobrança de penalidade máxima, jogos decididos nos minutos, coisa assim, coisa como é tradicional no futebol. Futebol nunca foi fácil. Você não verá eu aqui, Juninho Fonseca, falando, olha, o futebol é fácil. Depois que acaba o jogo, fica tudo fácil. Aí na súmula sai lá, o Palmeiras ganhou na cobrança de pênalti. O Atlético perdeu na cobrança de pênalti. Enfim, é tudo isso muito complicado. Caso do Internacional, que parecia estar indo bem e de uma hora para outra sofreu um revés. Agradeço a você que me acompanha aqui. Você viu falando do Tá na Hora do Esporte? Sim, é um programa que nós temos no canal do YouTube, através da Rede Fé. Eu, o Nando Medeiros e o Zenon somos os protagonistas. O Nando apresenta, eu e o Zenon somos os comentaristas. Mas vamos ao trabalho do dia, como eu disse, terça-feira, dia 12 de agosto, nós temos aí os nossos comentários em cima da quartas de final, jogo da volta, Copa Libertadores de América. Em primeiro lugar nós temos Copa Libertadores de América. O Vinícius, olha lá, que beleza. Você lembra o primeiro jogo? Corinthians 0, Flamengo 2, Neoquímica Arena, está registrado ali no dia 2 de agosto. E agora, nesta semana, neste meio de semana, dia 9 de agosto, dia do aniversário da minha esposa Cláudia, o Flamengo venceu de novo. O que nós jogamos aqui, os nossos palpites, tanto o Thiago, nós acertamos claramente porque não parecia ter perspectiva do Flamengo deixar de superar o Corinthians. O Flamengo tinha que perder. Você vê que eu falo Flamengo, não falo Corinthians? Porque o Flamengo teria que fazer um esforço danado para perder para o Corinthians com 2 gols de diferença para ir para o pênalti. Se bem que o Corinthians passou no pênalti lá do Boca, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians entrou mais uma vez, o Vitor Pereira, com opções diferenciadas, sempre com mexidas no time e com jogadores, no meu entendimento, maduros de fora de um jogo decisivo. Você pode dizer, pô, Juninho, a todo momento você fala bem de categoria de base, você gosta de formação, gosta que jovens busquem, galguem, consigam um espaço no time profissional, mas peraí, eu estou falando de um jogo decisivo e eliminatório, né? Porque às vezes o jogo é só decisivo, não é eliminatório. É um jogo, uma partida normal, como no Campeonato Brasileiro da Série A, todos os jogos são decisivos, mas não são eliminatórios, porque o campeonato é sequencial. Agora, na Sul-Americana e na Libertadores, o jogo da volta é decisivo e eliminatório. Então, ficou guardando energia dos principais jogadores maduros do Corinthians. Para quê? E para quando? Usar quando essa energia? Na semana que vem vai ter que fazer uma coisa diferente, porque tem um resultado na Copa do Brasil ruim. Então, não gostei da estratégia utilizada pela comissão técnica do Corinthians. Isso não significa que eles estão errados, é o meu não gostar, uma coisa particular. Estou no futebol desde 1970 e eu tenho meus palpites aqui.
Eu claramente joguei Flamengo como o favorito para passar nessa fase e passou com sobra, sem problema nenhum, ganhando o segundo jogo por 1-0 lá no Maracanã no último dia 9. A outra quarta de final foi uma quarta de final argentina e deu também aquilo que nós imaginávamos. Esses dois jogos foram jogos facílimos. Eu digo facílimos porque a gente estuda o campeonato para ver de que forma chegaram até aqui o Vélez e o Talleres. E não havia dúvida nenhuma dessa classificação do Vélez, com 2 vitórias, clássico de 2 times médios em crescimento na Argentina, porque você não vê o Boca e não vê o River, e vê o Vélez e o Talleres, 3-2 do primeiro jogo no dia 3 de agosto e 1-0 nessa última quarta-feira lá no Mário Alberto Kempes. Só para citar para vocês, eu gosto de fazer citações, Mário Alberto Kempes era o centroavante da Argentina quando a Argentina foi campeã do mundo em 1978, inclusive ele foi um dos artilheiros da competição. Então, Flamengo e Vélez já passaram, meu amigo, e é o jogo da semifinal. Mas vamos falar das outras quartas de finais? O Vinícius traz para mim ali o que aconteceu. Jogos, inclusive. Olha lá, meu amigo. Você está vendo aquele Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2? E depois do 0-0 ali ao lado? E ali entre parênteses, está até pequenininho, né? Olha lá, 6-5 para o Atlético Mineiro. Gente, eu trabalhei nesse jogo e sem dúvida nenhuma, não para esse momento, porque o Palmeiras está disputando a Libertadores, quebrando todos os recordes. Mas esse jogo irá entrar para a história, esse jogo que eu vou contar para você, que o Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras em 0-0 no Neoquímica Arena nesse último dia 10, quarta-feira, e o Atlético Mineiro ficou um tempão do primeiro tempo, mais um tempão do segundo tempo, com um jogador a mais. Aí ele ficou um tempinho menor, vamos dizer assim, de 7 a 8 minutos, com 2 jogadores a mais. Depois, voltou a ter um a mais, porque o garoto Vargas foi expulso também, porque já havia sido expulso Danilo e o Gustavo Scarpa, primeira expulsão dele. Justo as 2 expulsões, o árbitro conferiu no VAR, foi lá, voltou e tal. Beleza. E o Atlético Mineiro teve uma única chance num jogo que ele passou praticamente o jogo todo com um jogador a mais. Nesse nível de competição, nesta competição Libertadores, que vale muito para os clubes. O Palmeiras vai ter um peso absurdo, porque o Palmeiras está caminhando para todos os recordes que um time pode ter a seu favor, o Palmeiras está caminhando. E olha, que interessante a comissão técnica do Palmeiras. Tenho que falar um pouquinho desse jogo, que no momento que o Palmeiras foi expulso, você logo imagina, vai ter uma substituição, o time vai perder um outro jogador de ataque para montar um sistema defensivo, e não foi isso que o Palmeiras fez. Acertadamente, eu trabalhei nesse jogo, eu comentei esse jogo, acertadamente, Abel Ferreira fez aquilo que todos nós somos do futebol entendemos que tem que ser feito quando você tem um jogo decisivo, eliminatório, e você perde um jogador, 2 linhas de 4 e um atacante rápido lá na frente com mobilidade. Foi exatamente isso que ele fez, né? Preencheu o meio-campo, recuando o Rafael Veiga para uma função mais defensiva, trouxe o Rony por um lado numa função defensiva, o Scarpa já estava do outro lado também em função defensiva, e o Dudu lá na frente, e o Palmeiras suportou a pressão, o Atlético Mineiro ficou naquela cozinhando galo, desculpa o trocadilho, porque o apelido do Atlético é galo, ficou cozinhando galo e não transformou em nada. Não transformou em nada, daí que surgiu uma nova expulsão do Scarpa, aí nesses 7 minutos, 8 minutos, que o Atlético ficou com 2 a mais, ele poderia pressionar, buscar resultado, não conseguiu fazer isso, e no final das contas foi para o pênalti, e o garoto Rubens errou, um garoto, eu falo de garoto bater pênalti, karma, põe os maduraços lá para bater pênalti, o garoto errou e o Murilo fez o gol consolidando a vitória do Palmeiras, que passa terceira vez seguida, que o Palmeiras 2 vezes campeão, que o Palmeiras está indo para a semifinal com méritos, com toda dificuldade, o Palmeiras passou com méritos. Esse jogo foi na quarta-feira. Ontem, quem foi que passou foi o Atlético Mineiro. Esse jogo, o do Palmeiras, eu e o Thiago acertamos, mas não imaginávamos essa dificuldade, não. Esse jogo, o Atlético Estudiantes,
O Thiago acertou e eu errei, ficou 4-3 para ele, ele acertou todos os resultados. O Thiago tá mandando bem, tá lá agora resolvendo os problemas. Deve estar resolvendo problemas financeiros de alguém, o problema é dele. Olha só, o Atlético Paranaense, o Furacão, time do Filipão, venceu o Estudiantes, um gol no último minuto lá. Vitor Roque, o garoto, subiu lá de cabeça, meio que pegou nas costas dele. Agora de manhã eu cheguei de viagem, fui dar uma olhada, meio que pegou nas costas, não sei se teve VAR, mas 1-0, se fosse 0-0, se terminar 0-0, ia para a cobrança de penalidade máxima. Não tem prorrogação nesses jogos da Libertadores, a Conmebol faz correto, e no final das contas, o Atlético Paranaense passou e nós teremos, sem dúvida, uma semifinal entre Palmeiras e Atlético Paranaense muito legal. Vamos ver como é que ficou a outra parte da tabela? Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, Atlético com TH. Lembra? Esse Atlético com TH é o Atlético Paranaense. Palmeiras, olha só, uma semifinal absolutamente equilibrada. De cara já vou sinalizando o equilíbrio. E do outro lado da tabela, Flamengo e Vélez Sarsfield, uma semifinal entre nós, os brasileiros, e os hermanos, os argentinos, que, assim, aparentemente o Flamengo parece ser o mais favorito de todos os 4 integrantes desse especial grupo de semifinalistas. Mas o jogo ainda não está perto, acho que vai ser dia 30, no final do mês de agosto. Até lá, muita coisa pode acontecer. Você fala, pô, Juninho, mas o que muita coisa pode acontecer, meu amigo? Aqui no Brasil pode acontecer coisa a qualquer momento. Um jogador vai embora, chega outro jogador, me parece que pode fazer novas inscrições. Eu ouvi ontem à noite um último programa que eu assisti para me preparar para hoje o meu trabalho. Olha, novidade, a Libertadores pode fazer inscrição. Vou confirmar isso aí, mas nós voltaremos antes do dia 30 para falarmos sobre Atlético Paranaense e Palmeiras. O primeiro jogo é na Arena da Baixada, lá no campo do Furacão. E Flamengo e Vélez, o primeiro jogo é na Argentina. Palmeiras e Flamengo fazem as semifinais com um mando no último jogo, o que eu acho muito interessante. Vamos para a Copa Sul-Americana também, com presença de brasileiros, com surpresas ou não. Olha lá, o Atlético Goianiense, que já havia vencido o Nacional do Uruguai 1-0 lá no Parque Central, venceu por 3-0 no Serra Dourada. Olha, na terça-feira, 3-0 sem dó, muito legal, muito bacana. O Atlético que vive aquele negócio interessante de futebol, porque ele, na Sul-Americana, está numa condição especial e no Campeonato Brasileiro está em recuperação, uma coisa muito difícil. O Atlético Goianiense foi o primeiro semifinalista, aí teve o Independente Del Valle, que já havia vencido o Deportivo Táchira na terça-feira, dia 2 de agosto. Nesta terça-feira, dia 9, venceu por 4-1 e fez uma passada sem muito problema. Vamos ver como ficou esse lado. Não, ainda não. Vamos ver o São Paulo. Olha, rapaz, eu estava trabalhando no jogo do Palmeiras e ouvindo a cobrança de penalidade máxima lá. O São Paulo havia vencido o Ceará no Morumbi 1-0. Lá no Castelão, o Ceará devolveu a vitória com 2-1, jogo super complicado, e na cobrança de penalidade máxima foi o São Paulo quem descartou o Ceará e se classificou para a semifinal. Agora, ontem à noite, meu amigo, também nesse último programa que eu vi um pouquinho a respeito de Internacional 0, Melgar do Peru 0, e na cobrança de penalidade máxima o Melgar venceu o Internacional, eliminou o Internacional. O jogo no Beira-Rio, no Estádio Colorado. E olha que, rapaz, eu vi uma entrevista do Mano. Rapaz, quando o cara perde eliminado, ele solta cada pérola que vocês não vão acreditar. Mas era isso. Então, vamos ver como ficou a semifinal da Sul-Americana. Olha lá, você está vendo direitinho lá. Ali você viu que nós tínhamos o Santos de um lado, tínhamos o Internacional, tínhamos o Ceará, enfim. E como ficou? Independente Del Valle, esse time chega, hein? E o Melgar, uma surpresa, sim, é surpresa. O Melgar eliminar o Melgar. Um dos dois. Eliminar o Internacional, para mim, surpresa total, não é? Porém, eu acertei esse resultado, viu, gente?
e o Atlético Goianiense e São Paulo, da mesma forma como acontece na Copa Libertadores. Nós temos uma semifinal brasileira e aqui teremos também uma semifinal entre clubes brasileiros, o Atlético Goianiense e o São Paulo. Coincidentemente, dois times com cores tricolores, cores definidas, branco, vermelho e preto. Nós teremos esses jogos decidindo uma das semifinais da Copa Sul-Americana, que eu, assim, olhando aqui na tabela, eu vejo claramente um São Paulo como favorito entre esses quatro. São Paulo ganha tudo, né? São Paulo ganha. Se o São Paulo vai para a final de alguma coisa, se prepara. Porque o São Paulo, rapaz, é um time que chega. Eu diria que o São Paulo discretamente, tem um discreto favoritismo frente a esses clubes, mas, sem dúvida, como tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores, são um último jogo. Ah, é um jogo só. Rapaz, vai ser no Equador. Tem uma briga lá, a Conmebol está brigando com o Equador porque não está indo muito bem. De toda forma, eu indico assim discretamente a vantagem para o São Paulo, mas nós vamos falar sobre isso quando estivermos na semana desses dois jogos. Então, eram essas duas partes iniciais que eu queria trazer, a passagem dos brasileiros e argentinos na Copa Libertadores, e aqui na Sul-América nós temos 3 países envolvidos. O Del Valle, se não me engano, é colombiano. É colombiano. Acho que é uma coisa assim, de vez em quando eu erro. Mas, repito, São Paulo tem um favoritismo aqui, nós vamos analisar, e lá na outra passagem também eu indico lá um bom momento lá para o Flamengo, em função do que irá acontecer. Bom, falamos de Sul-Americana, falamos de Copa Libertadores de América, agora vamos falar do brasileiro da Série A. Porque, como eu havia dito, gente, olha, no caso, vamos procurar ali o Atlético Mineiro, domingo, 11 horas da manhã no Couto Pereira, tá? O Atlético Mineiro só tem esse campeonato, amigo, não tem mais nada. O Atlético Mineiro está correndo atrás. Eu vou te falar, hein? Se o Cuca não ajustar, não der um presta atenção. Bom, Campeonato Brasileiro da Série A, 22ª rodada. Nós teremos jogos no sábado. 1, 2, 3, 4 jogos. Goiás e Avaí. Um jogo importante, principalmente para o Goiás, que está conseguindo escapar daquela linha de briga de rebaixamento. Mas para o Avaí é um jogo que deve valer muito. Eu indicaria um discreto favoritismo para o Goiás. Corinthians e Palmeiras, no meu entendimento, eu já disse isso para o Vinícius Falquete, meu parceiro, agora há pouco, que uma derrota do Corinthians pode acontecer uma coisa estranha, seguramente não vai ficar nem um pouco confortável, nem a torcida, nem a comissão técnica, nem os jogadores, nem os diretores. Então, um jogo que o Corinthians tem que lutar muito para conseguir uma vitória. 19 horas no sábado, é um horário legal, o Corinthians tem que buscar um resultado, e o Palmeiras não precisa nada, o Palmeiras está preocupado totalmente com a tal Copa Libertadores de América. Cuiabá e Juventude também é um jogo de porte médio. O Juventude parece mesmo fadado a um rebaixamento sem chance, porque às vezes o cara está no rebaixamento na 17ª posição, cada dia que tem rodada ele briga por uma vaga. No caso do Juventude não parece ser fácil não, e o Cuiabá também na linha de rebaixamento, precisa de uma vitória dessa aí que eu vou falar para você. O Cuiabá tem que lutar muito para conseguir um bom resultado. Botafogo do Rio de Janeiro enfrenta o Atlético Goianiense, o Atlético preocupado com as duas competições, né? O Atlético ficou nas duas, meu amigo. Pois tem jogo contra o Corinthians ainda, olha lá. Botafogo do Rio e o Atlético Goianiense. Esse jogo no sábado encerra os jogos do sábado no Newton Santos, 21 horas. Olha esse horário mais alto no sábado, eu não estava sabendo. No domingo, agora há pouco eu citei esse jogo, Coritiba e Atlético Mineiro, 11 horas da manhã, Couto Pereira. Um jogo sem favorito. É um jogo que se eu jogasse na loteria esportiva, esse jogo eu jogaria triplo. Porque, meu amigo, o Coritiba precisando andar, o Atlético Mineiro precisando ficar vivo, eu nem imagino o que vai acontecer. Também não imagino o que irá acontecer entre Flamengo e o Atlético Paranaense no domingo, 16 horas Maracanã. As duas equipes focadas em outras competições, em competições de altíssimo calibre, de altíssimo potência, né? O Flamengo, sem dúvida, tem um discreto favoritismo, mas eu enxergo esse jogo, assim, uma perspectiva
uma perspectiva de empate muito interessante. São Paulo e Bragantino, é um jogo que o São Paulo precisa ajustar tudo que precisa, porque passou pelo Ceará com certa dificuldade, mas vai enfrentar o Bragantino no melhor período do ano, de todo esse ano 2022, nós já no meio do mês de agosto, o Bragantino chega numa posição legal e o São Paulo, como sempre, com altos e baixos, pode até ganhar e pode até perder, é uma frase muito estranha. Ceará e Fortaleza, olha, um clássico do Nordeste, o jogo com o mando do Ceará lá no Castelão, rapaz, um jogo interessantíssimo, né? Porque o que esses times precisam fazer? Rapaz, o Fortaleza seguramente sair da linha de rebaixamento, que ele está lá há um tempão, hein? Acho que desde o início do campeonato. E o Ceará vive o momento da saída da Copa Sul-Americana com essa vitória e perder. Ganha no jogo, perde nos pênaltis, vai embora. Não tem jeito. Então aí nós temos um clássico muito legal. Um jogo também muito importante para critério de classificação, América Mineiro e Santos, lá no Estádio de Independência, às 18 horas do domingo. O Santos precisa consolidar. Ganhou bem, né? Vitória contra o Curitiba lá em Curitiba foi legal para o Santos. Santos buscando essa estabilidade que todo treinador precisa. O Lisca está há pouco tempo. Estabilidade, ter desempenho regular, contínuo. O Santos precisa de um bom resultado. É um jogo com cara de empate também. E o Internacional finaliza a rodada enfrentando um Fluminense que tem uma vida interessante demais. O Fluminense vivendo um período muito legal na temporada. Nós poderemos ter um bom jogo. Nesta rodada não temos jogos na segunda-feira. O último jogo é esse, Internacional e Fluminense. O Internacional sabendo o que ele pode fazer, até onde ele pode ir, se tiver 3 pontos. E o Fluminense é a mesma coisa, que é o último jogo da rodada. Sempre é muito interessante. Depois de falarmos dos jogos, nós vamos apresentar a tábua de classificação, ou a tabela de classificação, ou a pontuação dos clubes neste momento no Campeonato Brasileiro. Jogado 21 rodadas, você vê ali, ó, Palmeiras continua absurdamente favorito, 45, Corinthians 39, Fluminense 38, Atlético Paranaense 37, Flamengo 36, aí temos uma distância para Internacional com 33, Atlético Mineiro 32, Bragantino e Santos com 30, olha aí, América Mineiro, olha só, com 27, em 10º lugar, o América pulou de página, o São Paulo caiu da primeira página, São Paulo com 26, com 25, Botafogo, Goiás e Ceará, com uma certa distância da linha do rebaixamento, 4 pontos do Fortaleza, Coritiba e Avaí, 22 pontos, dentro da briga do rebaixamento, dentro, não tem como, a 1 ponto de distância do Fortaleza, a 2 pontos do Cuiabá e do Atlético Goianiense. Uma vitória desses times e uma derrota do Coritiba e do Avaí inverte a posição, meu amigo, vai ser muito ruim. Coritiba e Avaí com 22, Fortaleza 21, Cuiabá e Atlético Goianiense com 20 e o Juventude, como eu disse, fadado a rebaixamento neste ano, tem que lutar muito nessas, faltam 17 rodadas ainda, é muita coisa, meu amigo, é muita coisa, é muita derrota, né? Para quem está na linha baixa aí. Então é isso, gente. Era essa a ideia que nós tínhamos para trazer hoje. Falamos um pouquinho, até certo ponto maior, da Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, com os brasileiros classificando ou desclassificando, e o Campeonato Brasileiro da Série A, que a cada momento vai ganhando um critério importante, porque as outras competições na linha de semifinal, faltam 3 jogos nas outras 2 competições, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, faltam 3 jogos para os times, daqui a pouco todo mundo vai se juntar e correr atrás do Campeonato Brasileiro da Série A com muito equilíbrio. O Palmeiras com uma vantagem considerável, com perspectiva muito baixa de ser ultrapassado, porém a sequência de jogos pode trazer alguma coisa. Como eu disse, hoje é uma sexta-feira, 12 de agosto de 2022, nós estivemos aqui fazendo o nosso trabalho com a parceria, ajuda com a importância, produção e edição do Vinícius Falquete. Thiago não pôde comparecer em função dos compromissos. Nós estamos indo embora, agradecendo a vocês que acreditam no nosso trabalho, que se mantêm ligado aqui. O meu canal Juninho Fonseca de Olho no Lance está ali com 33, 34 mil inscritos e vamos caminhar para uma coisa legal. E tem coisa nova aqui, hein? Nós estamos conversando sobre
fazer transmissões ao vivo de jogos importantes. Estamos fazendo contato com os companheiros que trabalham com a gente, que estudam com a gente lá na UNAEP, para tentar trazê-los e fazer comentários interessantes dos jogos. São jogos muito importantes, tanto no Brasileiro, na Sul-Americana e na Libertadores. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tenha um ótimo fim de semana, que hoje é sexta. Vai com calma no fim da tarde. Aproveite para curtir com a família. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau.